Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e vou estar apresentando aqui meu pitch parcial do trabalho de POC 2, que é um trabalho sobre a formalização e verificação de um cálculo de strings baseado em autômatos no formato de demonstrações ALET, né, e a verificação desse cálculo no verificador de demonstrações Carcará. Trabalho feito por mim sob orientação do professor Raniel Barbosa. Esse aqui é um overview da apresentação. Primeiro eu vou motivar o porquê do trabalho, vou destacar melhor as nossas contribuições, vou discutir um pouquinho sobre o background teórico para entender qual é o estado atual das coisas e, por fim, vou apresentar os resultados parciais até o momento e os próximos passos. Bom, strings é um tipo de dado que estão em todo lugar na computação, né? Representam textos, identificadores, diretórios, código-fonte e estão utilizados, né? São empregadas na maior parte dos programas e formatos de dados. São fundamentais em processamento de dados, né? Muitas vezes você quer fazer um parsing, a formatação ou serialização de dados estruturados, tipo JSON, XML, CSV. Muitas vezes você quer converter isso para estruturas internas de código, né? Então, para uma estrutura de dados específica em Python e assim por diante. E por si só, uma vez que você tem, né, uma string dentro do seu programa, você vai sempre estar querendo manipular ela de alguma forma, então manipulação é fundamental. Ela raramente existe por si só, né? Então você sempre vai querer estar concatenando, substituindo, aplicando alguma espécie de pattern matching, utilizando expressões regulares para facilitar alguma operação e assim por diante. Então é um tipo de dado muito presente, né? Muito presente e muito importante. Muitas aplicações críticas realizam processamento de string de forma intensiva, né? Então, tipo, microserviços de larga escala, né? De grandes empresas, compiladores, analisadores estáticos de programas, ferramentas de segurança, por aí vai. É, a manipulação incorreta de strings, né? Ela pode levar a bugs e vulnerabilidades, e se tratando de aplicações críticas, a gente quer evitar isso ao máximo. Então, ferramentas desse tipo, em geral, devem ser verificadas formalmente, né? Para garantir a segurança e corretude do programa. E aí, nesse contexto entra a satisfatibilidade módulo-teoria e os solucionadores SMT por si só, né? Que é uma área crescente em métodos formais e automatização de raciocínio, cuja ideia é estender o problema da satisfatibilidade booleana, incorporando teoria de domínio específico. Então, ao invés de raciocinar apenas sobre variáveis booleanas e operadores booleanos, você vai estar querendo raciocinar também sobre fórmulas, né, e cláusulas que possuam inequações matemáticas, né, no caso da teoria de aritmética, operações, né, sobre strings, bitvectors e por aí vai. Então você consegue criar fórmulas muito mais complexas e expressivas, que normalmente refletem melhor como a gente escreve programas, né? São ferramentas fundamentais na verificação formal e na demonstração automatizada de teoremas, e os solvers mais notáveis aí incluem o CVC5 e o Z3, que são os de escala industrial mais utilizados, né? No entanto, os solucionadores atuais eles oferecem um suporte limitado para a teoria de strings, especificamente para a tarefa de proof logging, né? Que uma vez que você tenha um problema que é insatisfatível, você quer ter uma demonstração do porquê ele é insatisfatível, e aí isso justifica também a existência dos verificadores de demonstração, né? E o problema é que atualmente a gente tem muito problema com os solucionadores serem mal instrumentalizados, né, para realizar o logging dessas demonstrações, e os formatos também são muito problemáticos. O LFSC, que é o principal utilizado pelo CVC5, você tem que meio que estender ele com as teorias de forma quase que hard-coded, então a manutenção é muito complicada. E o preflog do Z3 ele é bem mal documentado, por exemplo. Então a gente tem alguns problemas com relação a isso. E isso dificulta, né? Você confiar, reproduzir e verificar resultados no site. E limita também a interoperabilidade entre cálculos diferentes, uma vez que você, né, vai ter logs de diferentes solucionadores que implementam diferentes estratégias em formatos diferentes e por aí vai, né? E aí nesse contexto entra esse trabalho, né, que visa formalizar um cálculo específico de strings que foi apresentado recentemente, que é o Regular Constraint Propagation, no formato de demonstrações ALET, que é um formato mais novo e que tenta facilitar, né, um pouco essa interoperabilidade e a escrita a definição das regras propriamente, e por fim verificar cada uma das regras formalizadas no Carcará, que é um verificador de demonstrações para esse formato escrito em Rust. Aí, dentre as tarefas, né, de implementação, a gente destaca a extensão do parser para os novos operadores, criar uma infraestrutura de autômatos para realizar a checagem das regras, né, e o desenvolvimento do procedimento de verificação para cada regra individualmente. Bom, de background teórico,
Primeiro eu vou falar um pouquinho da teoria de strings, né, que é usada principalmente para modelar operações sobre dados textuais, tipo a entrada do usuário, URL, código, etc. É muito utilizada, né, na verificação de código de software, né, justamente por strings poderem representar código e a análise de segurança. Os operadores mais comuns têm concatenação, substring, o tamanho, né, da string, pertencimento em expressão regular, ou replace e replace all, né, que são muito comuns, né, para substituição de código, de substituição de texto. Ah, É uma teoria bem complicada de lidar, porque você tem alguns fragmentos que são decidíveis, muitos não são decidíveis, muitos você não sabe o que são de fato, né? E é o que eu vou discutir no próximo slide. E o formato SMT-lib, né, que é um formato padrão para representação de problemas SMT, ele já tem toda uma interface padronizada para a teoria de strings, então isso é um bom começo em que, pelo menos a entrada é sempre padronizada, né, para a maior parte dos solvers, e a saída é o que a gente está, né, o output de prova é o que a gente está tentando popularizar no formato ALET. Esse aqui dá uma ideia de como é os fragmentos da teoria de strings, né? Você tem equações sobre strings, né, que serão equações desse formato aqui de igualdade, que ele é decidível, mas as interseções são bem complexas. Por exemplo, não se sabe se o fragmento né, que inclui restrições sobre tamanho de strings na interseção com o de word equations, se ele é decidível. A mesma coisa para o fragmento quadrático dentro dos word equations. Tem ainda restrições sobre expressões regulares, que é bem complicado. E um ponto bem crucial nessa questão toda é que os transducers, né, que seriam basicamente as funções que realizam operações sobre strings, né, que aí podem ser funções de propósito geral definidas pelo usuário, por aí vai, é um fragmento já indecidível, né, o que torna a resolução de problemas dessa teoria bem complexa. E devido à presença desses vários fragmentos, em geral, você tem diversas abordagens para resolver a teoria de strings, né? Você pode trabalhar muito com word equations de uma forma bem equacional mesmo, né? Resolvendo igualdades. Você pode se preocupar bastante com fragmentos de expressões regulares e se aproveitar de autômatos para poder facilitar as operações, que é parte do que o cálculo proposto faz, e por aí vai. Bom, falando sobre o cálculo especificamente, né? A forma mais tradicional de resolver a teoria de strings é através de divisão em word equations, igual eu tinha dito. E aí a ideia desse cálculo é ser uma alternativa, né? Que é muito baseada em operações sobre autômatos, né? Então é quase que o fundamento teórico é você poder eventualmente realizar sempre operações sobre autômatos para poder o, computar os passos de raciocínio realizados, né? E a ideia do cálculo é basicamente propagar as restrições regulares ah, de uma forma que você consiga computar as pré-imagens e as pós-imagens de linguagens regulares de funções de string. O que isso quer dizer, né? Computar as pós-imagens seria basicamente a ideia de você pegar uma função, você sabe em qual fragmento, né, qual linguagem regular dos argumentos dela, você pode com isso inferir qual que vai ser o fragmento, né, de linguagem regular da aplicação da função. Então, se tem um termo que é igual à aplicação dessa função, você consegue inferir qual a linguagem regular que aquele termo reside. E computar as pré-imagens seria basicamente você sabendo o fragmento de linguagem regular que uma aplicação de função reside, você tenta inferir quais são é, os, os fragmentos de linguagem regular dos parâmetros dessa função. Que é, quando eu mostrar o cálculo e a forma que isso foi formalizado em ALET, fica mais claro. A ideia é fazer isso de forma iterativa, né? Refinar os valores iterativamente, até que você consiga chegar numa contradição e ou então você consiga estabelecer a satisfatibilidade, porque você refinou os valores sucessivamente até você chegar numa atribuição, né? Um assinalamento para tudo. Isso é orquestrado, né, ou, no caso, isso eu digo, a aplicação das regras, qual regra vai ser aplicada em cada caso, é orquestrado por esse algoritmo que eles definem como Marking Algorithm, que ele é escrito, né, de uma forma que ele garante terminação e completude para esse fragmento, que são as restrições ordenáveis, que é um fragmento bem expressivo dentro do fragmento alvo deles. Então,
é algo bem interessante. Tipo assim, é bem expressivo o cálculo e a quantidade, né, de problemas que ele é capaz de resolver e por aí vai. Essas aqui são as regras principais do cálculo, né? Elas são descritas de forma invertida, então imagina que aqui é a conclusão da regra e aqui são as premissas, né? E aí você tem regras aqui que concluem contradições, uma regra para você a linguagem regular que um termo pertence dado interseção, né? Aqui é o mesmo caso, né? Se a interseção é vazia, você, esse termo faz parte de mais de um, né? Dessas linguagens regulares, então você tem uma contradição e por aí vai. A forward propagation aqui é computar as pós-imagens, né? E o backward propagation é computar as pré-imagens dessa função f de string aí, que é uma função genérica, né? Pode ser uma função de qualquer natureza, uma concatenação e por aí vai. Bom, solucionadores SMT, como eu disse, eles decidem insatisfatibilidade de fórmulas que possuem, né, que estão escritas sobre muitas teorias. Combina SAT-solving com os theory-solvers, né? Então, SAT-solving seria um algoritmo para resolver um problema de satisfatibilidade e os theory-solvers seriam algoritmos especializados para resolver problemas em cada teoria, né? Por exemplo, a de aritmética é resolvida em grande parte pelo simplex e por aí vai. Essa arquitetura, né, que combina essas coisas ficou conhecida como CDCL-T, né, T de theory aqui. E ela é o framework principal que é empregado pela maioria esmagadora dos solucionadores SMT, em especial os de escala industrial, tipo o CVC5 e o Z3, utilizam ela. Você tem suporte para diversas teorias, e aí no final, se o seu problema é satisfativo, você tem um modelo, ou seja, você tem um assinalamento, e se ele é insatisfativo, em geral, você quer ter uma demonstração do porquê ele é insatisfativo. Como eu disse, você tem solvers tipo o CVC5 e o Z3, o VRT, que é um solver experimental. Você pode ter solvers de propósito específico, tipo o Z3 Noodler e o Ostrich, são solvers especificamente para teoria de strings que implementam diferentes abordagens aí e tudo mais. Essa aqui é a arquitetura básica, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a ideia é combinar um SAT solver que usa a arquitetura CDCL, que é o estado da arte para SAT solving, né? E você tem um módulo core aqui que é responsável por conectar o SAT solving, né, o SAT solver e os resultados que você está tendo sobre a abstração da fórmula com os theory solvers, e aí com isso aplicar propagações, derivar conflitos e assim por diante, e com isso é, podar bem, né, o espaço de busca e até finalmente chegar num, num resultado de insatisfatibilidade ou então no modelo. Né? A ideia é essa, e aí você tem cada um desses módulos, seria o theory solver, né, o procedimento de decisão para aquela teoria específica. O formato ALET, ele é um formato bem recente que foi desenhado, né, foi projetado para ser bem padronizado e bem correlato com o padrão SMTlib. A ideia dele é estender a linguagem de termos da SMTlib diretamente. E aí isso facilitaria a interação, né, entre a entrada e a saída, porque você não teria mais a necessidade de traduzir os termos do formato de entrada para depois para um outro formato de saída que segue uma linguagem de termos diferente. Né? E a ideia dele é construir, as demonstrações são construídas através de refutações. Então você tem diversos passos de inferência até que falso seja derivado. Isso, né, indica que a instância é insatisfatível e o problema original foi refutado, basicamente, né, uma vez que você derive falso a partir das cláusulas originais. Esse aqui é um exemplo de um problema SMTlib na lógica de aritmética linear de inteiros e a demonstração dele. Então, é um formato extremamente semelhante com o SMTlib padrão e é um formato bem poderoso, né? Você tem aqui a aplicação, você tem as assumptions, tem os passos de inferência propriamente, então você tem aqui a conclusão, a regra que foi aplicada, e aí você pode passar as premissas, as regras podem ter argumentos também, e assim por diante. Então é um formato bem expressivo e bem padronizado com relação ao formato SMTlib, que é o formato padrão para os problemas. O Carcará ele é um verificador de demonstrações open source, independente, para o formato ALET escrito em Rust, igual eu tinha comentado.
E a ideia dele é checar cada comando da prova individualmente. Então, se você consegue garantir que cada passo de inferência aplicado na demonstração foi aplicado corretamente, se você faz isso para todos, ao final você consegue demonstrar que a demonstração foi válida de fato, né? É, ele recebe as premissas, recebe a conclusão, os argumentos de cada e o contexto, né, de cada comando, de cada passo, e verifica depois se a conclusão dada naquele passo pode ser de fato derivada a partir da aplicação da regra com aqueles parâmetros, aquela premissa e aquele contexto específico, né? Ao final, ah, a saída é valid se ele conseguiu verificar todas as regras, é invalid caso alguma tenha falhado, e ela pode ser holy caso você tenha, né, tipo, um buraco na demonstração, que é realmente isso. Caso tenha algum passo que não pôde ser verificado por qualquer motivo que seja, ah, se ele não foi, né, nem refutado, né, para ser invalidado ou pôde ser verificado de fato, então você tem um buraco, você tem um passo que você não sabe dizer sua verificação está sensível com relação àquele passo que não pôde ser verificado, por qualquer motivo que seja, né? E o Kakara também ele provê métodos para elaboração de demonstrações, né? Que em geral as demonstrações elas podem ser conter passos de raciocínio muito expressivos, né? Então pode ser vantajoso no processo de verificação você quebrar esses passos de raciocínio de grão mais grosso em passos de raciocínio de grão mais fino, e com isso facilitar a verificação e tal. O Karkara também provê um módulo só de Proof Elaboration que realiza tarefas desse tipo, né? Bom, falando dos resultados parciais aqui, né? Vou falar tanto da formalização da teoria em ALET quanto da verificação. Então, esse aqui é o formato padrão do documento de ALET com como as regras são descritas, né? Então aqui já a gente tem a descrição de algumas das regras. Essa aqui é uma primeira formalização que foi feita e ela está, né, sensível a mudanças de acordo com a implementação também e de acordo com como o proof log foi feito. Ahn, essas que são as regras. Essa RE convert é uma regra basicamente para meio que garantir a correspondência entre uma expressão regular e a representação em autômato específica daquela expressão regular, que é o que foi feito, né? Tipo, a gente tem operadores introduzidos para definir autômatos agora, e aí fazer essa correspondência facilita bastante porque as mesmas conclusões que você puder tirar sobre a representação em autômatos, você pode tirar sobre a expressão regular por si só, então é isso que vai ajudar a derivar os modelos e as contradições e assim por diante. As outras regras são um mapeamento quase que direto da representação do Proof Calculus lá que eu mostrei, que está definido no paper. E aí a gente tem aqui a maioria das regras, forward propagation, que é de computar as pós-imagens, backward propagation, de computar as pré-imagens, e assim por diante. Bom, sobre a verificação, eu vou mostrar aqui no GitHub, tá num fork separado aqui no meu perfil do GitHub, na branch Regular Constraint Propagation, e a gente tem um módulo todo separado aqui para essa parte de autômatos, que é o caso aqui a gente tem tanto o parser aqui, então foi escrito um parser meio que a parte do parser já presente no Carcará para para receber, né, a string que define os autômatos e representar ela internamente. A gente tem todo um módulo aqui que define a representação interna dos autômatos, então você tem a representação dos estados, as funções sobre estados, né, as transições, a representação do autômato por si só. E aí a gente optou por representar o autômato, construir, né, a representação do autômato internamente e não utilizar uma biblioteca para a gente poder ter uma versatilidade maior de extensão e de adaptação do que foi construído. Então a gente reduz, né, um pouco o quanto a gente precisa confiar em ferramentas terceiros e a gente confia mais na própria implementação. E tem um módulo também de operações, que são operações sobre autômatos, né? Se tem um estado de aceitação acessível, computar a interseção, a equivalência e assim por diante, né? Alguns testes de unidade aqui também. E sobre a checagem das regras, aqui a gente tem duas regras já checadas até o momento, que é
a RE Convert e a RE Empty Intersection, e aqui tem a implementação dessas duas regras. Essas duas regras foram as primeiras que a gente pegou para implementar, porque elas já dariam uma boa base para a implementação das outras, né? E aí, como é de se imaginar, os passos seguintes incluem a implementação do restante das regras, a implementação do restante da infraestrutura de autômatos, né? Tipo, outras operações que podem ser necessárias e assim por diante. E por fim, refatoração do código. A gente melhorar um pouquinho as boas práticas aqui, que tem muita coisa feita, como é que eu posso dizer, de uma forma meio improvisada para garantir progresso, especificamente na implementação das regras, né, para a gente conseguir ver alguns resultados, mas algumas refatorações para melhorar a qualidade do código e a escrita dos testes de unidade para todos os módulos, tanto para as regras quanto para as funções internas. Alguma grande maioria das funções internas de autômatos já tem, mas algumas não, então para essas que não tem a escrita desses testes. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Essas aqui foram as referências utilizadas na apresentação. E é isso. Muito obrigado. Até mais.